Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditarmos nas Escrituras, mais um dia para sermos por elas edificados, mais um dia que o Espírito Santo nos preparou, nos deu vida e por isso nós o buscaremos, amém? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Estamos meditando na leitura de Provérbios, né? Ontem a gente falou do 4, do 5, do 6 e do 7. E hoje nós vamos meditar do capítulo 8 até o capítulo 10. Amém? Muita coisa pra gente aprender, muita coisa pra gente colocar em prática. E antes de mais nada, eu quero fazer uma oração. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graça por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade onde o Senhor pode se revelar a nós. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada pelas fontes, ó Deus, disponíveis. Senhor, nós somos gratos, ó Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade, nós somos gratos pela Tua justiça, somos gratos pelo Teu Filho, pela sabedoria disponível, Senhor. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor escolheu revelar aos pequeninos. E quantas vezes, Senhor, tantas pessoas que são tão improváveis são mais sábios do que aqueles que têm títulos, do que aqueles que são conhecidos, porque o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Obrigada, Jesus. Amém. Chiquinha, querida, seja bem-vinda. Vamos meditar nas Escrituras. Perdão. Vamos lá, então. O capítulo 8 nós vamos ver a personificação da sabedoria. A sabedoria, ela é colocada aqui no capítulo 8, no capítulo 9, como uma mulher, né? Colocada como uma pessoa que chama. Inclusive, no capítulo 9, vai falar de uma outra mulher, que é a insensatez, né? Então, colocar a sabedoria como uma pessoa é algo que já vai nos mandar, que já vai nos referenciar para Cristo Jesus, né? O capítulo 8, falando da sabedoria como uma pessoa, é uma referência messiânica que fala de Jesus. Eu até deixei aqui 1 Coríntios 1, 24, Paulo fala o seguinte, olha: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e Cristo é também a sabedoria de Deus. Então Jesus Cristo é a própria sabedoria encarnada. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é Deus em sua plenitude, né? Então a gente vai ver que a sabedoria, no capítulo 8, a gente vai mostrar a origem da sabedoria. Que a sabedoria, ela foi uma coautora da criação. Ela estava lá com Deus Pai, quando Deus Pai criou todas as coisas. Então quem estava com o Pai quando todas as coisas foram criadas? Se tudo foi criado por meio dele, que é a própria palavra, e tudo só subsiste por causa dele, nós sabemos que nós estamos falando aqui do nosso Senhor Jesus. Nilde, querida, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe grandemente, viu? Então a sabedoria, ela começa a falar assim, olha, ouçam. Percebam que a sabedoria, ela chama todas as pessoas. É um convite para todas as pessoas. E ela começa a falar assim, olha, eu clamo a vocês, todos vocês, ouçam, escutem, pois a sabedoria chama. Mostrem entendimento. Versículo 6 fala assim, olha, ouçam, pois tenho coisas importantes a lhe dizer. Olha se você consegue ver Jesus nisso. Tudo que é correto, pois falam a verdade. Toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham a minha instrução em vez de prata e o meu conhecimento em vez de ouro puro, pois a sabedoria vale mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Nós já falamos um pouquinho sobre discernimento, né? O discernimento Chiquinha, você começou uma frase, mas eu acho que eu não consegui ver o restinho aqui, mas eu vou esperar, tá bom?
Já falamos sobre a sabedoria, sobre o conhecimento e sobre o discernimento. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a prudência. Muito rapidamente, porque o capítulo 10 tem muitos conselhos práticos que eu queria falar. A prudência é uma virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. A prudência se refere a uma cautela, precaução. Minha mãe sempre me dizia que o seguro morreu de velho, né? Vocês já ouviram isso? O seguro morreu de velho. E uma coisa que eu, muitas das vezes, errava assim na minha juventude, era que eu era imprudente, inconsequente. Eu achava que tudo ia dar certo no final. No final, o mocinho sempre vence, né? Então vai dar tudo certo no final. E aí eu era muito imprudente. Eu me lembro de um dia, por exemplo, que o sinal abriu, eu estava de moto e eu falei, o sinal abriu, é o meu direito, não quero saber de mais nada. Eu era muito assim, sabe? Inconsequente. Se eu tenho direito, eu vou atrás do meu direito. Não tinha o Espírito Santo ainda, então, né, tenham compaixão aí de mim. Eu me lembro até de pensar, olha, eu vou fazer a rotatória, eu não tô nem aí se vem alguém, porque é o meu direito, e eu não abro mão do meu direito. Se me acertarem, então eles vão ter que arcar com todo o prejuízo, porque é o meu direito. Só que um dia, quando o sinal verde abriu, eu acelerei a moto e fui, e uma moça passou no sinal vermelho e me jogou longe. Eu tava no meu direito, mas eu não me precavi, eu não tive prudência. Eu não me assegurei de que estava ali, mesmo no meu direito, estava ali uma situação de fato segura. E, gente, por mais que eu tivesse meu direito, eu tive que brigar para receber tudo que eu preciso, né, que era meu direito, que era o conserto da moto. Eu sofri por muitos dias, com muitos hematomas, graças ao Senhor que me guardou com seus anjos. Inclusive, tinha um moço do anjo do asfalto, no sinal, quando a moça infringiu o sinal vermelho e me atropelou, esse moço tinha acabado de parar no sinal e ver tudo, aí ele me socorreu, ele foi uma testemunha. Então, assim, o Senhor coloca anjos na nossa vida, né, gente? O moço ali do Anjos do Asfalto estava ali, ele viu tudo e ele pôde me ajudar. Então, mas foi muito doloroso. Foi doloroso, foi difícil correr atrás do direito. A gente passa por tantas coisas. O que Deus me ensinou com essa situação, Lorena? Mesmo quando você está no seu direito, seja prudente. Precavenha-se. Tenha cautela. Evite, minha filha. Mesmo quando você está no direito, evite todas as coisas que podem causar, né, problemas e situações que podem ser evitadas. Então evite, tenha precaução, né? Então aqui a sabedoria está falando, eu moro com a prudência. Jesus falou várias vezes que a gente tem que vigiar e nós precisamos entender que precisamos vigiar. Ah, mas o inimigo é um derrotado. Sim, mas você ainda mora num corpo, habita num corpo onde tem uma carne frágil e existe um mundo corrompido ao seu redor. Então vigie, seja prudente, pense nas suas ações, reflita sobre as suas decisões, ore muito antes de tomar cada decisão. Busque o entendimento daquilo que é a sabedoria de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Seja precavido, não tome decisões sem pensar, porque a sabedoria mora com a prudência. Quem teme ao Senhor odeia o mal, portanto odeia o orgulho e a arrogância e a corrupção e as palavras perversas. Eu não marquei esse aqui, deixa eu marcar esse, porque eu estou marcando tudo de verde que tem a ver com palavras. Nós vamos ver muito no capítulo 10. E aí tem aquele versículo muito conhecido, né? A sabedoria vai clamar assim, ó: eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. Em outras versões, eu amo os que me amam, e os que me procuram, e os que cedo me buscam me encontrarão, ou os que de madrugada me buscam me encontrarão. Eu até falei um pouquinho sobre isso no livro, no nosso grupo, né, de leitura bíblica, que eu, pesquisando mais sobre esse versículo, a gente chega a uma conclusão que quando fala os que me buscam de madrugada me acharão, não quer dizer que Deus definiu qual é o horário que ele deve ser buscado, né? Nós muitas das vezes queremos reger qual é a maneira certa, né? O tempo certo, a hora certa.
de fazer as coisas, quando Deus vai falar assim, olha, importa que os adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então Deus não definiu um lugar, Deus não definiu uma hora, Deus definiu que quem deve adorá-lo, quem deve buscá-lo, deve fazer em espírito, ou seja, não é só uma ação exterior, é algo que começa de dentro, espírito, e em verdade, ou seja, que Deus espera uma adoração que é sincera. Não é alguém que está buscando por interesses pessoais, não é alguém que espera receber algo em troca de Deus, é alguém que o ama e que o busca por quem ele é. Amém? A Chiquinha disse, é um grande prazer ouvir você falar sobre a palavra de Deus. Que bênção, amada. Para mim também é um grande prazer, viu? Ter vocês como companhia. Minha amiga Deia acabou de entrar, seja bem-vinda, Deia. E o Luquinha tá aqui também, que gracinha, Lucas. Que bênção, que honra te receber. Uau! Essa nova geração, eu creio num grande avivamento e eu tô muito feliz de ter você aqui. No dia que eu vi você a primeira vez, eu vi que tinha algo nos seus olhos que brilhava e eu vi que era o Espírito Santo. Se permita viver tudo que ele tem para você, viu? Nós precisamos de uma geração que queima. E, olha, uma pequena fagulha pode incentivar toda uma floresta. Então, se permita ser usado pelo Senhor, amém? Pai do Senhor Jesus, minha amiga do céu, Deus te abençoa. Então, nós estamos meditando aqui no capítulo 8 de Provérbios, que vai falar essa frase, amo os que me amam. Então, olha só, Jesus, né, como a sabedoria personificada, aquele que me ama, aquele que ama a sabedoria, aquele que entende que Jesus é a sabedoria de Deus e que busca, diligentemente o encontrará. Então, buscar de madrugada, como falam algumas versões, na verdade eu achei só a ARC, com buscar de madrugada. NAA, NVI, NVT, NTLH, todas essas versões já colocam aqueles que me buscam, me encontrarão. Esse versículo não está falando que o crente tem que orar de madrugada todos os dias, não é, e não quer dizer que ele também não possa orar. Não é que Deus está definindo o horário, como se orar de madrugada a fila seja menor e Deus vai atender nosso pedido. Não, esse versículo está falando que aquele que busca a sabedoria diligentemente, prontamente, é uma pessoa que ela entende que é necessário, ela se coloca em uma posição de alguém que vai buscar de todo o coração a sabedoria, alguém que vai buscar como a primícia do seu dia, alguém que vai buscar entendendo que é o mais importante, essa pessoa vai encontrar. Quem busca a sabedoria vai encontrar, e vai encontrar Jesus como a própria sabedoria de Deus, amém? A sabedoria encarnada, criadora ali de tudo ao lado de Deus, é o que nós vamos ver ele falando, olha só, o Senhor me estabeleceu desde o princípio. Antes de criar qualquer outra coisa, fui designada desde eras passadas, logo no início, antes da terra existir, antes que as águas brotassem das suas fontes, eu nasci. Quando Deus não tinha feito a terra, os campos, só não tinha nem o primeiro punhado de terra, eu estava lá. Para mim é tão claro que é Jesus. Quando Deus demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como uma arquiteta. Eu era sua alegria constante. A Bíblia diz que Deus tem prazer no Filho, sempre exultando em sua presença. Como eu me alegrei quando Deus criou o mundo, como exultei com a humanidade. Por isso, filhos, ouçam-me. Todos os que seguem os meus caminhos são felizes. A sabedoria, né? O próprio Jesus está falando, você vai ter uma vida feliz, bem-aventurada, abundante, se você me seguir. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Porque quem me encontra, encontra vida e recebe o favor de Deus. E aí nós vamos ver a sabedoria no capítulo 9 fazendo um convite. Ela vai fazer um convite. Ela prepara um grande banquete, ó, versículo 2. Deixa eu falar do 1. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama, venham à minha casa. Todos os ingênuos, todos que não têm juízo, venham e comam do meu banquete e bebam do vinho que misturei. Gente, lá em Lucas 15,
Lucas 14, na verdade, do versículo 15 até o 24, Jesus vai contar uma parábola, que é a parábola do grande banquete. Nessa parábola, deixa eu só abrir lá rapidinho. Eu quero ver quem que fez o banquete. Se foi um rei, me fugiu agora. Lucas 14. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem, não está especificando, é um homem que preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Começou a chamar as pessoas para o grande banquete. Ele tinha seus convidados, né? E aí, os seus convidados começaram a dar desculpas. Eu casei, tô trabalhando num novo negócio aqui, eu tenho uma junta nova de bois, preciso testá-la. As pessoas começaram a dar desculpas esfarrapadas ali e acabou que esse homem, então, vai falar para os seus servos, então vá em todos os becos, em todas as vielas, vai procurar, pode chamar todos, e quem quiser vir vai poder participar desse banquete. Aqui no capítulo 9 a gente vai ver que a sabedoria também prepara um grande banquete e manda a serva convidar a todos. O que significa? A sabedoria de Deus está acessível para todos nós, todos. Pobre, rico, branco, preto, asiático, oriental, nós do ocidente, é o americano, é o brasileiro, é a mulher, é o homem, é o judeu, é o grego. Não importa se a gente tem nome, se a gente não tem, se a gente tem títulos eclesiásticos ou se a gente não tem. Não importa a nossa formação, se a gente estudou até o 4º ano ou se a gente é formado, pós-graduado, doutorado. A sabedoria está acessível a todos. Eu acho lindo quando Jesus fala assim, olha, Pai, obrigada porque o Senhor escolheu esconder dos grandes e revelar aos pequeninos. Todo aquele que busca a sabedoria de Deus, o entendimento da palavra, todo aquele que busca a verdade vai encontrar, porque a sabedoria chama, e ela chama a todos. Que coisa linda, né, gente? Boa tarde, Sossô, seja bem-vinda, minha querida aluna. Deus te abençoa. O convite de Jesus é para todos. Só basta uma pessoa dizer, eu quero conhecer verdadeiramente ao Senhor, eu quero entender, eu quero ser sábio, eu quero ser justo. Me ajuda, Senhor. Jesus não faz acepção de pessoas. Gente, é lindo ver a história de Jesus. Ele se assenta com os pecadores, com os improváveis, aqueles que a gente pensa assim, esse aí, Deus não dá nada por ele, o destino dele é o inferno. Jesus fala, pois é esse que eu escolho para transformar e para se tornar um grande missionário. Já pensou? Quando ele escolheu encontrar a mulher samaritana, ela era uma mulher, naquela época a mulher não tinha um valor diante da sociedade. Ela já estava lá no seu 6º relacionamento, já tinha tido 5 maridos. Isso para a época era inaceitável, não que hoje deva ser aceitável, mas ela, além de tudo, ela era samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos, eles são idólatras, eles são misturados, eles não são puros como os judeus, né, da Judéia. E aí Jesus marca um encontro com aquela mulher no poço de Jacó. Ele não marca, né? Ele encontra ela lá. Ele pega ela, né? Às vezes Deus faz assim com a gente. Eu gosto até do Luiz Hermínio que fala assim, eu vou orar para Deus pegar você. Tem dias que o Senhor, ele escolhe um dia e ele espera a gente num lugar, e quando a gente chega lá um lugar totalmente improvável, a gente nem imagina o que ele está esperando, o que nos espera, e ele nos pega. E é irresistível. Meu Deus, é irresistível. Amém? Aí ela vai falar também sobre a insensata, né? Então, terminando essa questão de que a sabedoria é para todos. Todos, Jesus chama a todos, os mais improváveis, não importa o seu passado, não importa suas escolhas, não importa sua família, não importa a quantidade de bens que você tem, não importa, enfim, no pecado que você já praticou. Se você quiser, venha e beba, Jesus disse. Beba da água da vida, receba o perdão dos seus pecados pelo arrependimento, receba o Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas, você será sábio e justo pelo sangue de Jesus, amém? No capítulo 9 vai falar também sobre a mulher que é chamada de insensatez. Eu achei interessante porque ela chama as pessoas, os ingênuos, mas ela chama para fazer o que é errado. Olha que interessante o versículo 17. A água roubada é mais refrescante, a insensatez vai falar. Pão comido às escondidas
é mais saboroso. A insensatez, ela vai falar o seguinte, olha, deixa eu ler na outra versão aqui, 9:17. Águas roubadas são doce, pão comidas ocultas é delicioso. A insensatez vai falar o seguinte, o pecado traz prazer. O pecado é gostoso. Você pode se saborear com as delícias do pecado. Porque é muito mais gostoso fazer escondido, não é? Não é o que o mundo diz? Ah, mas escondido é mais gostoso. Ah, mas errado é mais gostoso. É isso que a insensatez diz. Porque olha o que a Bíblia diz. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. O pecado é verdade. Ele produz um prazer momentâneo e passageiro. E ele leva a pessoa à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então a insensatez vai dizer, olha, eu quero aproveitar a doçura daquele pão que é escondido, esse pão que é comida escondida. Eu quero aproveitar da água que é roubada, porque ela é mais refrescante. Mas mal sabe aquele que escolhe a insensatez, que ela o levará para um caminho de morte. É assim que o diabo muitas das vezes corrompe os corações, porque ele diz, olha, vem comer do fruto da árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Eva olhou e viu que era gostoso, parecia ser um fruto tão bem apresentável, sabe? Ele era formoso aos olhos e apetitoso ao paladar. Então ela olha para aquela fruta e ele se tornou um fruto desejável para a carne. Quando ela comeu, com certeza ela sentiu prazer. Porque tudo que Deus criou era gostoso, tudo que Deus criou era bom. Só que ele definiu o que era certo e errado. Então, quando eles comeram do fruto, com certeza eles puderam experimentar daquele sabor, gente. Mas sabe o que acontece? A gente pode comer a fruta mais gostosa que tem. O que acontece quando acaba? Acaba. Né? As coisas que o pecado pode gerar em nós... pode nos gerar satisfação, mas é uma satisfação que passa rapidamente. Tá? O diabo vai falar assim, olha, você pode se relacionar você pode ter relações sexuais fora do casamento ou antes do casamento, porque você vai sentir prazer. Deixa eu te falar uma coisa, vai sentir prazer mesmo, mas é rápido. É rápido. E a consequência do pecado, ela não é rápida, ela é eterna. Se não houver arrependimento, o pecado te leva para a morte. O pecado te afasta de Deus, que é a pior consequência do pecado. Não é só o inferno. O inferno é terrível, né? É terrível porque é eterno, é dor eterna. Misericórdia, é lamento eterno. A Bíblia diz que os vermes no inferno, eles não cessam, eles não param. Quer ver o versículo? Deixa eu ler para vocês o versículo, olha isso. Naquele lugar os vermes devoradores não morrem, as chamas não apagam. Então o inferno é terrível, mas o que eu posso dizer agora? O pecado gera nessa vida já é insuportável, que é viver longe da presença de Deus. Quem conhece o que a presença traz e a doçura da presença, quem conhece o que é estar na presença, se perder isso por um pecado cometido e não arrependido, sabe que perdeu o melhor da vida, né? Que a Bíblia diz, o teu amor é melhor do que a própria vida. E o pecado nos afasta de Deus. Então é uma mentira do diabo que a água roubada é mais refrescante, que é mais gostoso fazer o que é errado. De fato, pode trazer para a nossa carne uma satisfação, mas essa satisfação é temporária e tem consequências terríveis. Quantas pessoas que por uma satisfação destruíram suas famílias, seus filhos, seu casamento, seu futuro. Não vale a pena pecar. Vale a pena andar com a sabedoria e com a prudência. Porque a sabedoria disse aqui várias vezes, olha, a sabedoria vale mais do que rubis. A sabedoria te honra com riquezas. Olha só, versículo 14 do capítulo 8. O bom senso e o sucesso me pertencem. Quem tem sabedoria alcança sucesso, favor de Deus, favor dos homens, alcança a verdadeira satisfação. A Deia disse, incrível que às vezes o fruto tinha o mesmo sabor de outras frutas do jardim, mas o desejo e a vontade da carne fez Eva pensar que seria extraordinário.
Não foi nada, né? Muito pelo contrário, tiveram consequências eternas que até hoje, depois de tantos milhares de anos, né? Consequências que até hoje são sentidas e vão ser sentidas até que Jesus venha e restaure todas as coisas, né? Tudo por um desejo momentâneo. Não deixe sua carne te dominar. Ontem nós fomos na fazendinha e Edmundo falou isso com os internos lá. Falou, olha, tenha domínio próprio. Eu sei que aqui vocês não podem ter acesso àquilo que te faz mal, seja droga, seja bebida, mas já trabalha agora o domínio próprio para sua carne não te dominar lá fora quando você sair. Então, você que fuma, não fuma mais. Abra mão do cigarro. Inclusive, um dos internos até falou, olha, Deus confirmou isso, porque já tinha falado pra mim. Porque muitas vezes a pessoa vai pra fazendinha, mas ela continua fumando cigarro. Então, olha, vamos controlar a sua carne, começa agora. Abra mão, lute contra esse vício, peça a Deus que Ele vai te ajudar. E ele vai falar assim, olha, ele continuou falando assim, olha, quando você estiver lá no seu trabalho, que todo mundo tem a aborterapia, não sei, que todo mundo tem que trabalhar na fazendinha. Quando você estiver lá trabalhando e alguém fizer algo errado e você quiser falar aquele palavrão, não fala. Controla a sua carne. Quando você quiser comer algo que você quer tanto comer, diga para sua carne, eu não vou comer, porque eu não vou deixar você me dominar. Hoje não, outro dia eu vou me satisfazer disso. Então uma coisa que a gente tem que aprender é controlar a nossa carne, para que a insensatez não nos domine na hora da tentação. Não é verdade, ideia? É isso mesmo. E aí nós vamos pro capítulo 10 e o último de hoje, né? Os capítulos de Provérbios são até pequenos, então hoje eu acredito que a gente vai até acabar mais rápido, mas tem, a partir do capítulo 10, nós vamos ver que tem aqui no livro de Provérbios muitos versículos que vão fazer comparações. Então o justo é assim, mas o perverso é assim. O sábio é assim, mas o tolo é assim. Então tem vários versículos com muito ensinamento. Eu vou passar só por alguns aqui, né? Para tentar trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Joy. Uma coisa só que eu queria falar que eu acabei não falando, gente. Capítulo 9 é um ensinamento muito interessante para nós. Deixa eu falar para vocês. Esse dia um pastor usou para falar comigo e Deus usou ele para ministrar no meu coração. Ele disse assim, ó: quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Joy! Dá sossego. Desculpa, gente. Quem repreende o zombador recebe um insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, porque ele vai te odiar. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele crescerá em sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Nós vamos ver aqui, gente, dois tipos de pessoas. É o tolo, que é chamado aqui de zombador, ou perverso, e nós temos o sábio. O sábio, quanto mais você ensina ele, quanto mais você corrige ele, mais sábio ele fica. Isso demonstra que nós temos que ter um coração ensinável. Não importa, gente, quantas vezes nós já lemos a Bíblia, não importa tudo que Deus já nos ensinou, ainda que nós fôssemos anciãos aqui e já tivéssemos uma vida assim de décadas de experiências com o Senhor, todo ser humano tem que ter um coração ensinável. A sabedoria de Deus é infinita, então sempre tem algo para aprender. Nós somos humanos e nós somos tão fáceis de errar, né? E isso quer dizer que nós temos que aprender com a disciplina do Senhor. Quando Deus nos corrige, a gente tem que se tornar mais sábio. Senhor, eu errei, mas agora eu vou melhorar. Eu era falha nisso, mas agora eu vou melhorar. Eu pensava errado nisso, mas agora eu vou melhorar. O sábio, quando ele é corrigido, ele se torna mais sábio ainda. O tolo não. Se você repreende o tolo, ele vai te odiar. Um dia eu conversando com um pastor sobre isso, eu falei, olha, nós fomos chamar a atenção de uma pessoa e a pessoa não gostou. Falei com ele, a pessoa não gostou e eu fiquei chateada porque a gente repreendeu pro bem dessa pessoa. E aí ele falou comigo, ele citou esse versículo pra mim, ele falou assim, se você repreender o tolo, ele vai te odiar. Mas se você repreender o sábio, ele vai te amar. Então a gente tem que, por mais que a gente tem que receber do Espírito Santo a sabedoria de com quem falar, né? Mas muitas das vezes, ficar tentando ensinar uma pessoa cujo coração não foi transformado, não vai resultar em nada.
Muito pelo contrário, essa pessoa vai te odiar. Essa pessoa, olha só, o zombador vai receber como um insulto o que você estiver falando. Não deu trabalho de repreender o zombador, pois ele vai te odiar. Sabe? Não adianta a gente querer resolver com as nossas palavras tentando ensinar o tolo a ser sábio. Se ele não é sábio pelo Espírito, o que a gente pode fazer é orar por essa pessoa, porque ficar falando pro tolo vai gerar... E é difícil falar isso porque a gente não desiste das pessoas, né? A gente tem que corrigir as pessoas, mas a gente precisa de sabedoria. Como falar? Se devemos falar, quando falar, né? E a maneira como isso deve suceder, porque repreender uma pessoa que não tem um coração ensinável só vai gerar ódio no coração dela. Mas quanto a nós, qual que é a nossa postura diante desse fato? A nossa postura deve ser a seguinte: quando alguém nos repreende, se você ouvir uma crítica, que é tão difícil receber crítica, mas a maioria das críticas tem algum fundinho de verdade que a gente pode melhorar. Pode até ser uma calúnia, pode até ser alguém que distorceu os fatos, mas a gente sempre pode aprender, a gente sempre tem algo a melhorar. Então tem um coração ensinável, tem um coração humilde para falar, olha, pode até não ser totalmente verdade, mas com certeza tem alguma coisa nisso aí que eu preciso melhorar. E eu abro meu coração para isso. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que ama a sabedoria, né? Então se permita aprender com o Senhor. Tem uma frase, um livro que eu li que fala que toda circunstância é uma oportunidade de aprendizado para as crianças. Então, se o seu filho fez uma coisa que para você é inaceitável, o que você tem que entender? É uma criança que precisa de educação. Então, eu vou ensinar com essa situação o que é certo e o que é errado. Isso para mim foi libertador, porque eu era do tipo que explodia. Ai, eu não acredito! Um dia a Cecília pegou o meu celular, ela era novinha, e ela colocou embaixo da torneira para lavar ele, sabe? E eu explodi. Ai, eu não acredito! Você saca meu telefone! Ai, né? Aquela coisa que o Espírito Santo tem trabalhado muito em mim, de ser explosiva, né? Graças a Deus que ele tem me tornado temperante e longânimo como ele é. Mas eu não posso deixar minha carne me controlar, senão eu volto a ser aquela velha mulher terrível, né? Hoje eu entendo que por mais difícil que seja a situação e por maior o prejuízo que aquela situação tenha causado para uma família, toda oportunidade, todo acontecimento é uma oportunidade para disciplina, para ensino, para educação. E eu comecei a perceber que Deus também pensa assim, sabe? Tudo que a gente passa, gente, enfermidade, amizades boas, pessoas difíceis que vão nos caluniar, que vão tacar pedra, que vão virar a cara para nós, toda circunstância é usada por Deus para nos ensinar algo ou para exercitar algo em nós. Gente, Deus não desperdiça nada. Hoje eu falei com meu marido, entenda que não é que, é porque veio um tempo ruim. Deus permite as coisas na vida do crente para ensiná-los a confiar plenamente. Deus usa as circunstâncias para nos levar a níveis mais profundos de aprendizado e de sabedoria nele. Deus usa tudo o que acontece, cada pessoa, gente, eu penso que ele não perde o controle. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que amam, tá? E dos que são chamados para o seu propósito. Tudo, gente. Cada pessoa que a gente se depara numa esquina, cada pessoa que a gente tem contato, tudo que nos acontece são oportunidade de aprendizado, as coisas boas, as coisas ruins, os nãos de Deus, tudo é um aprendizado. Então, se o teu Deus te corrigir, aceita a correção, aprenda ainda mais, cresça em sabedoria, porque é assim que é o posicionamento do sábio, amém? Capítulo 10, para a gente poder terminar. Aí esse capítulo 10, ele vai ter vários versículos, né? Muitos dele até sem conexão, mas vão falar da sabedoria, que era a sabedoria da época ali, que foi recebida de gerações, muitas das vezes, né? Vinda até da oralidade, não apenas de Salomão, mas da oralidade, da tradição judaica, né? Começa assim, os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, e o tolo entristece a sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, olha isso, mas uma vida justa
livra da morte. Muitas pessoas, gente, elas querem conquistar, querem se enriquecer. Muitas pessoas não, muitas vezes nós. Agora eu posso colocar a gente no meio. Muitas das vezes nós achamos que nós queremos que Deus faça as coisas rápido. Que Deus tem promessas para a nossa vida, então Deus já plim, e cumpre as suas promessas. Só que uma coisa que a Bíblia vai deixar clara em Provérbios, mais pra frente a gente vai ler sobre isso, que aquela riqueza que ela vem de maneira rápida, ela também vai embora muito rápido. Que o justo, ele vai crescendo, né, gradativamente, de uma maneira orgânica. Então, aqui tá falando sobre a riqueza desonesta. A riqueza que é conquistada de maneira desonesta, ela não é duradoura. Na outra versão fala assim, ó: os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Não há proveito na riqueza que é conquistada de maneira desonesta, de maneira ímpia. Quantas pessoas, elas conseguem ganhar muito dinheiro através de coisas erradas, só que elas não conseguem aproveitar aquele dinheiro. Tem até um outro versículo que fala assim: a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, e não acrescenta dores. Versículo 22. Quando a bênção ela é do Senhor, ela enriquece, mas ela não traz consigo dores. Tem pessoas que enriquecem de maneira injusta, ímpia, e aquela riqueza, aquela bênção, que parece ser uma bênção, na verdade vai se tornar uma maldição. Ele não aproveita, os tesouros da impiedade não, de nada se aproveitam, mas a bênção do Senhor enriquece. Então a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, de achar que sabe, por que as pessoas caem tanto nessas armadilhas para querer enriquecer quando vê o tigrinho e esses jogos que prometem que você vai ficar milionário de um dia para o outro? E isso se torna a ruína de tantas pessoas, porque as pessoas muitas das vezes querem que aconteça de uma hora para outra, quando Deus vai sempre trabalhar de forma orgânica. Deus, gente, Deus deixou na natureza isso, essa maneira como Ele trabalha. Hoje a gente estava lendo que uma tamareira, eu não lembro aonde, em algumas regiões, uma pessoa planta uma tamareira e ela não consegue colher os frutos, porque vai demorar de 70 a 100 anos para dar fruto. Deus deixou na natureza isso para o nosso aprendizado. As coisas crescem no tempo delas. Deixa acontecer no tempo de Deus. Não espere que venha tudo muito rápido, porque Deus sabe a nossa estrutura. Muitas vezes nós não temos estrutura para receber algo que a gente pede para Deus. E graças a Deus que aí Ele diz não. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O justo não vai mendigar o pão, lembra? O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Tá vendo que a riqueza vem de um trabalho diligente? A riqueza vem de alguém que se coloca em disciplina. Eu vou trabalhar para conquistar. E eu não tô falando riquezas só materiais, eu tô dizendo de todo tipo de riqueza. Falei ontem com a Deia, né, amada? Muitas das vezes nós estamos buscando tesouros na terra, trabalhando pelo tesouro na terra. Jesus até fala assim, olha, não trabalhem apenas pro pão, deixa eu achar aqui, não trabalhem pelo pão que perece, pela comida que perece, ó. João 6,27. Não trabalhem pela comida que perece, trabalhai, porém, pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, seja diligente. Você quer procurar o reino de Deus? Então trabalhe. Quer que as pessoas em Pará de Minas cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Começa com seus vizinhos. Deus sempre vai nos dar a oportunidade para pregar o evangelho para as pessoas. Às vezes a gente que não percebe. Esses dias eu contei para vocês que eu estava na clínica e a moça veio falando de uma coisa para mim. Quando ela foi embora eu falei, gente, por que eu não falei com ela? Que ela falou que as coisas estavam caras, que não dá para comprar as coisas e tal. Por que eu não falei com ela? Que Jesus é nosso provedor. Sabe, eu me peguei falando, não, realmente está muito difícil e tal. Quando ela foi embora, eu falei, gente, Deus me deu uma oportunidade para eu pregar para ela e eu desperdicei. Então presta atenção, trabalhe diligentemente.
Esteja atento aos sinais que Deus tem te dado. Trabalhe pela sua família, trabalhe pela sua casa, trabalhe pela igreja. Trabalhe sim para conquistar bens materiais, mas não deixe que isso seja o principal do seu coração. Amém? Oi, Paty, seja bem-vinda, minha querida. Que bênção estar com você aqui de novo, viu? Beijinho para você, para as crianças também. E aí, outro versículo que eu marquei aqui, tem muitos, né, gente? Eu sei que quando vocês leem, o Espírito Santo fala diferente para vocês, mas só para ter uma live aqui que vai edificar, que vai trazer à mente alguns versículos, né? O versículo 11 fala assim, ó, as palavras do justo são fonte de vida. Olha isso. Na outra versão, a boca do justo é manancial de vida. Gente, da nossa boca pode sair vida ou morte. O que tem saído da sua boca? O que sai? Quais são as palavras que saem da sua boca? Elas produzem vida ou morte? Porque a Bíblia diz que não dá para jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. Ou sai da nossa boca aquilo que o nosso coração está cheio e pode ser destruição. Ou sai da nossa boca aquilo que o nosso coração está cheio e pode ser vida. Se aquilo que você tem falado não tem trago graça aos ouvintes, é hora de pensar que você precisa de uma transformação, que Deus tem um trabalho na sua vida, que você tem que se colocar ali diante dele, com o coração quebrantado, contrito, arrependido e disposto. É muito importante, gente, que nós, que temos Jesus, que na nossa boca saiam palavras que são manancial de vida. Tá vendo como que eu falei com a moça? Quando ela começou a me falar, porque as coisas estão muito caras e tal, eu falei, não, realmente as coisas estão caras mesmo, vai no supermercado, um pouquinho que a gente compra, dá 100 reais. Viu como eu só reclamei? Não quer dizer que tá fácil as coisas. Não é que eu vou falar, não, tá tudo fácil. Não. Mas a maneira como a gente fala, a gente pode produzir vida ou morte. Então eu poderia ter falado com ela assim, olha, realmente não está fácil, mas a Bíblia diz que o justo não vai passar fome. A Bíblia diz que Deus não deixará aqueles que o amam passarem necessidade, mas enquanto eles dormem, Deus acrescenta. Então eu creio que Deus vai continuar provendo o necessário para nós. Viu como eu poderia ter usado aquela janela de oportunidade para pregar a palavra para a moça? Mas eu só reclamei também. Então a gente precisa mudar as palavras que saem da nossa boca. As palavras do justo são manancial de vida. Atente para aquilo que você tem falado. Você tem falado, o que você tem falado tem produzido vida ou morte. Ou é um ou é outro. Jéssica, minha querida, que saudade de você, Deus te abençoe, seja bem-vinda em nosso meio. Minha linda, que bom estar com você aqui mais um dia, viu? E aí, nós vamos continuar, tem muitas coisas sobre palavra. Lembra que eu falei com vocês que eu vou marcar aqui todas as vezes que forem sobre boca, de verde, ó. Esse aqui é porque manchou. Aqui também fala sobre as palavras, a testemunha falsa que fala mentiras. Todas as vezes que eu me deparar em Provérbios com qualquer palavra que tenha a ver com a língua, eu vou marcar e vou destacar para nós. Porque eu creio que é um tempo onde Deus tem levado a sua igreja a esse... Pessoal, perdão, tirei aqui o cabo do carregador e deu ficou tudo escuro, me perdoem, viu? Então vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre língua. Mas antes, versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todos os pecados. Uau! Deixa eu ler aqui, tá falando ofensas, eu que coloquei pecado. Deixa eu ler na outra versão. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nós sabemos que o amor encarnado é nosso Senhor Jesus. E pelo sangue dele, ele paga, através daquele ato de amor, pelos nossos pecados. Tem algumas pessoas que falam esse versículo errado. Fala que o amor encobre os pecados. Não é isso que o versículo quer dizer. Porque a palavra encobrir, ela dá uma ideia de que coloca ali debaixo do tapete, né, e cobre. Mas não é isso. Não é que o amor encobre pecados. O amor, ele cobre o pecado. No sentido de que ele paga pelo pecado, ele resolve a questão do pecado. O verdadeiro amor, o ódio, ele vai fazer com que brigas aconteçam. O ódio vai fazer com que haja desentendimento, mas o amor vai cobrir a transgressão.
Meu Deus, esse versículo é muito lindo e muito forte. Muitas das vezes, né, a Bíblia diz que a palavra ríspida, ela faz com que ela suscita o furor, mas a palavra branda, como é que é, gente? A palavra ríspida tem hora que foge, gente. Graças a Deus eu tô aqui no computador. Olha, a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Quando nós falamos com ódio, nós vamos fazer com que a contenda de fato aconteça. Mas quando nós clamamos e resolvemos em amor, e o que é amor, gente? 1 Coríntios 13 vai falar. Não se importa com seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu Deus, o amor é perdoador. O amor não resolve no braço. O amor não resolve com as palavras duras. O amor resolve simplesmente por amar, por não se colocar na frente, por não querer sair por cima. Quantos problemas, quantas brigas que podem ser evitadas se a gente simplesmente segurar o orgulho que quer sair por cima, que não vai dar o braço a torcer, porque tem que estar sempre certo. Eu tenho que estar sempre certo, todo mundo tem que saber que eu tô certo. Quantas vezes, por causa disso, relacionamentos são quebrados. Mas o amor, ele cobre toda a transgressão. Meu Deus, esse versículo é muito profundo, eu vou até passar ele, porque eu não tô em condições de falar mais sobre ele, eu vou ter que estudar mais. Eu tenho certeza que ele aponta para Jesus. Mas eu quero deixar isso para uma próxima oportunidade, talvez numa pregação, Deus sabe. Continuando falando sobre as palavras, versículo 13, as palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Olha isso, os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. Meu Deus! Não podemos ser insensatos, gente. Nossas conversas não podem conduzir à desgraça, muito pelo contrário. A Bíblia diz lá em Efésios que toda palavra que sai da nossa boca, Efésios 5, tem que produzir graça para os ouvintes. Gente, olha só. Da mesma maneira como as palavras que saem da nossa boca podem produzir graça para quem ouve, aqui está falando que as palavras que vêm do lábio do insensato conduzem à desgraça. Meu Deus! Versículo 18. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Olha isso. Quem espalha calúnias é tolo. Aí é o versículo que, gente, é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, porque é onde eu mais apanho e preciso melhorar. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Outra tradução. Na multidão de palavras não falta transgressão. Ou seja, quando você fala demais, acaba transgredindo, acaba pecando. Mas o que modera os lábios é prudente. Nossa, Deus! A gente começou falando sobre a prudência, né, no início da live. O que é ser prudente? É ser cauteloso. Ser prudente é ser precavido. Eu sou uma pessoa que sou comunicativa. E por isso eu falho demais nas minhas palavras. Eu acabo falando mais do que devo. É claro que tem pessoas, gente, que falam nada. E aí, se você não fala nada também, tem um problema. Deus vai querer te colocar pra frente, porque Ele nos colocou como testemunhas. Então, da nossa boca, se da nossa boca podem sair vida, então nós também não quer dizer que a gente vai viver mudo. Né? A Jéssica é bem assim. Perdão, minha boca tá ficando bem seca esses dias. O tempo tá seco também, né? Então, não quer dizer que você não possa falar nada. Então, o tímido tá no céu, porque ele não fala nada. Não, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Esse tímido que a Bíblia diz é aquela pessoa que também não se posiciona. Então, não quer dizer que a gente não vai falar nada. Senão, eu não estaria nem aqui agora na live. Mas eu sei que muitas das coisas que a gente fala podem ser evitadas. A gente cai em contradição quando a gente fala demais. Então, no muito falar, quando a gente tem um comentário sobre tudo, né? Você já viu aquela pessoa que quer ter um comentário sobre tudo, qualquer assunto que você conversar com ela, tá? Tem um comentário. Nem sempre a gente tem que falar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz
Tem até uma frase que fala assim, eu acho que é o Rodrigo Silva que fala, mas é muito parecido com o que a Bíblia diz. Se as pessoas não souberem se você é tolo ou sábio, fique calado, para que elas não confirmem que você é tolo mesmo. Era algo assim, mais certo. Mas é o que a Bíblia diz, até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Então, muitas das vezes, nós estamos sendo tolos quando nós falamos demais. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda que as minhas palavras produzam vida e graça aos ouvintes, Senhor. Me ajuda a me calar quando eu preciso me calar. Me ajuda a não ter que falar de tudo, Senhor. Que as palavras não escorreguem da minha boca, mas sejam, Senhor, intencionais. Que cada frase que eu falar seja pensada. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós falamos de maneira imprudente e impensada. Todas as vezes que nós falamos, Senhor, de maneira impulsiva e tola. Nos ensina a ter sabedoria, cada um de nós, ó Pai, do teu povo, nesses dias, em nome de Jesus. Então, já falei sobre... eu queria lembrar de um versículo que fala assim, olha... deixa eu achar ele aqui, em Tiago. Aquele que consegue dominar a língua é varão perfeito, sabe, lá de Tiago? Tiago 3 fala muito sobre isso, né? Olha aqui, ninguém foi capaz de dominar a língua, ela é má, cheia de veneno mortal, ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como por maldição. E não é aqui ainda, gente, onde que tá? Afinal, todos tropeçam, Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não peca no falar, essa pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Se a gente consegue dominar a língua, a gente consegue controlar todo o nosso corpo. Ajuda-nos, Senhor. Continua falando, né, sobre os sábios. A palavra do justo é como uma fina prata. Olha como é que ela é preciosa. Versículo 21 fala: as palavras do justo dão ânimo a muitos. Ou seja, a gente não é do tipo que reclama. Lembra lá de Números, que as pessoas reclamavam. Olha o poder da palavra. Porque Deus não nos deu carne, que diria uma carne. Aí, a maneira como... outra passagem. Os 12 espias, eles foram, 10 voltaram com palavras que trouxeram desânimo para todo Israel. Lembra? Lá tem gigante, lá não sei o que, vai ser difícil demais, aos olhos dele nós parecia gafanhoto. As palavras, elas podem causar nos ouvintes desânimo, e aquelas palavras daqueles 10 espias fizeram com que todo Israel cometesse o pecado da murmuração por incredulidade. Apenas Josué e Caleb que trouxeram palavras de ânimo. Olha, versículo 21, as palavras do justo dão ânimo. Josué e Caleb falaram assim: olha, ausentou-se deles o Deus deles, nós vamos lá, nós vamos dominar, essa terra é nossa, Deus vai nos dar vitória. Palavra de ânimo sai da boca do justo. Não deixe a sua boca se encher de palavras de desânimo. Aí eu já te digo, cuida do seu coração, né? Porque às vezes a gente só tá falando daquilo que o coração tá cheio, de desespero, de amargura, de incredulidade. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, guarda a sua mente, a fonte dos seus pensamentos. Pense no que você pensa, falei sobre isso ontem. Pense no que você pensa, não deixe a sua mente ficar vagando em qualquer lugar, não, seja intencional, se encha da palavra de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu preciso terminar às 3, meu marido tem compromisso aqui no computador, então eu já vou adiantar. Já falei sobre o versículo 22, que fala que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores, ou seja, aquilo que é Deus que nos dá, gente, é perfeito e não traz consigo dores. Mas muitas das vezes nós conquistamos coisas que vão trazer apenas desgraça para quem as obtém. Isso é muito sério, né? Quantas pessoas que lutou uma vida para comprar uma moto e a moto era o ídolo daquela pessoa e foi na moto que aquela pessoa morreu. Tem alguns casos aqui na cidade. Então nem tudo que a gente conquista é de fato uma bênção de Deus. Que nós venhamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu não receba nada que não venha de Ti.
ter sucesso em algo que nos afaste de Deus é o maior fracasso, na verdade. Vai falar, versículo 26, como vinagre para os dentes e fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Gente, meu Deus. Vai falar sobre o temor do Senhor, né? Como ele prolonga a vida, mas o dia dos perversos são encurtados. Percebam que aquele que teme a Deus tem uma vida longa, porque ele é sábio, ele sabe tomar boas decisões. E aí a gente entende que, eu vou morrer de qualquer jeito, é quando Deus quiser. Não, se eu não for sábio, eu posso encurtar os meus dias. O perverso encurta os dias. Se eu não pensar nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, na maneira como eu cuido do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, isso pode fazer com que eu vá antes da hora. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que é sábio, prolonga a vida. Versículo 30, o justo jamais será abalado. Para terminar, mais sobre a boca. Versículo 31, a boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua daquele que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca do perverso só vêm palavras más. Ou seja, o que tem que sair da nossa boca, gente? Palavras que encorajam uns aos outros, palavras que produzem vida, palavras proveitosas como a fina prata, palavras que oferecem conselhos sábios. O que tem que sair da nossa boca? A palavra de Deus. Amém? Por isso que a gente está aqui nessa live. Amém? Falando da palavra, ouvindo a palavra, para que a gente fale da palavra, se enchendo dela para que a gente derrame. Porque é isso que tem que sair dos nossos lábios. E é isso que produz vida. Amém? Muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final, minhas queridas. Sossô, Jéssica e Chiquinha. Deus abençoe vocês, viu? A Deia também, a hora que eu abri aqui tinha saído. Deia, obrigada por vocês terem participado aqui comigo, me feito companhia. É uma bênção estar aqui com vocês. Mandar um beijinho pra mamãe, que sempre assiste depois, Dona Leni. Beijo, beijo. Que Deus abençoe, né, nosso restinho de dia. Hoje as crianças estão em casa, então eu vou curti-las ali um pouquinho. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Obrigada, viu, gente? Espero que tenha sido edificante para vocês. Provérbios é sempre edificante para mim. Vou terminar com essa frase. No muito falar, há transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Quer ser sábio? Controle a sua língua. Vamos pôr em prática? Deus abençoe. Com Deus e até amanhã, se Jesus permitir. Tchau, tchau.